bem-vindos ao meu canal Sinara Cordeiro e hoje nós vamos tratar de um assunto tão necessário, tão importante e que faz parte do meu dia a dia, do dia a dia de alguns dos meus seguidores. E eu tenho aqui uma convidada que vai me ajudar a conversar e entender muito sobre o assunto, porque ela é mãe de 3 crianças. E as crianças passaram pelo processo de adoção. E o tema de hoje é como começa a construção do vínculo na adoção tardia, na adoção de crianças maiores. Seja bem-vinda, Késia. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Sinara, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite, uma honra, confesso que eu estou um pouco nervosa, porque estar à frente de você, a profissional, a mãe que você é, mas é um prazer muito grande e eu espero que a gente possa trazer boas informações aqui para o pessoal de casa também. Gente, eu conheci a Késia, foi pessoalmente, que eu já seguia no Instagram, foi no encontro de adoção que teve lá em São José dos Campos, que olha que eu olhei e falei, gente, eu te conheço. Então já nos seguíamos ali. E falar sobre, né, a adoção é um tema tão importante, tão necessário. Sim. Késia, me conta um pouquinho, né, sobre você, se apresente, pode falar, né, as idades dos seus filhos, me conta um pouquinho sobre essa dinâmica familiar. Eu tenho 36 anos, sou casada há 12 anos e mãe há 6 anos. Sou mãe do Antônio, o Ivo e Marcelo. O Antônio está com 15, o Ivo com 12 e o Marcelo, nosso caçulinha, com 11 anos, mas já está maior do que eu. Então eu sou a piquitica da casa, né? Todo mundo já está bem grande. E nesses 6 anos de maternidade eu tenho aprendido muito, muito mesmo, coisas que eu não imaginava, tanto a respeito da maternidade quanto da adoção. E agora, em especial, nessa fase em que eles estão todos entrando na adolescência, né? É uma fase que eu estou reaprendendo a ser mãe. Tudo que eu comecei a construir há 6 anos atrás, agora eu estou precisando construir novos caminhos, novas pontes, porque é uma fase que exige muito de nós, mas eu considero a adolescência como uma fase muito especial, muito bonita também. Késia, como que surgiu o desejo de adotar? Que algumas pessoas falam para mim assim, Sinara, eu sempre tive vontade de adotar, Uhum. então eu fui atrás desse meu desejo. Como foi com você? A adoção, ela sempre esteve cercando a minha vida. Sempre fui rodeada por filhos por adoção. Então eu tinha um amigo que eu sou filha única e ele também era filho único, era um filho por adoção. Nós crescemos juntos, então nós nos adotamos como irmãos. E era muito interessante eu olhar para ele, saber que ele era um filho por adoção e que ele era cobrado como eu e amado como eu. E naquilo eu pensava assim, não tem nada de diferente. Falam que ele foi adotado, mas eu olhando para ele, é como eu. Mas ao mesmo tempo, conforme eu fui crescendo, amadurecendo, eu comecei a me perguntar se ele não tivesse sido adotado, quem ele seria hoje? Onde ele estaria? Então eu vi o casamento dele, eu vi o nascimento do filho, eu acompanhei todo o puerpério da esposa, e isso para mim foi muito especial. E aí fui na faculdade, na escola, no trabalho, sempre tinha filhos por adoção que se aproximavam de mim. E eu achava aquilo muito interessante. Os meus pais, eles eram missionários durante a minha infância, o fim da infância, adolescência e começo da vida adulta. Então eu ficava muito sozinha. Eles viajavam, eu ficava na casa de pessoas, familiares, e eu ficava querendo um irmão. Todo mundo tinha irmãos para brincar e eu não tinha ninguém para dividir a vida, né? E aos 19 anos, pesquisando sobre adoção, eu descobri que eu já poderia adotar. Sou maior de 18. Cheguei na cozinha e falei para minha mãe, eu vou adotar. Minha mãe, como assim? Falei, eu vou adotar. Ela falou assim, você não tem estrutura nenhuma para isso. Nem financeira, nem emocional. Guarda isso para o seu casamento e procura uma outra maneira de satisfazer o que você está procurando, porque você está procurando uma companhia, não um filho. E a partir daquele momento eu descobri o apadrinhamento afetivo, financeiro, e entrei no apadrinhamento financeiro de uma criança lá do Nordeste por mais de um ano, e naquele momento foi o suficiente para mim, satisfez, preencheu aquele espaço. Mas eu me casei
e não compartilhei com meu marido o sonho que eu tinha da adoção. Guardei realmente para mim. Com 10 meses de casado, sentimos a casa muito vazia, vamos às tentativas de ter filhos, né? E eu já pensei, mês seguinte, parei de tomar o remédio agora, no mês seguinte eu já tô preparando, comprando bebê conforto, preparando o quartinho e tudo mais, e veio negativo. Segundo negativo, terceiro, 10º. Com um ano de tentativas, nós buscamos uma ajuda médica e ele foi diagnosticado com esterilidade. E a médica, ela foi bem dura, bem fria com a gente, dizendo, é por causa disso. Vocês não vão ter filhos mesmo. E ela estava errada. Não é a única maneira. Procuramos uma segunda opinião de médico, e ele, dessa vez, com muita sensibilidade, ele nos disse, vocês precisam entender que algumas pessoas foram feitas para gerar, e outras foram feitas para terem filhos de outras maneiras, como a adoção. E ali eu falei, será que é agora? Mas nada aconteceu, nós esperamos ali 4 anos e meio de silêncio. Meu marido não sabia se aquilo doía em mim, o fato de não poder gerar, e eu não sabia onde doía nele, onde afetava a masculinidade e tudo mais, então nós mantivemos o silêncio. Depois desse período, passeando com um casal de amigos e a filhinha deles, recém-nascida, ele disse, acho que está na hora da gente encomendar um amiguinho para ela, vamos adotar. E ali nós demos, enfim, início ao processo, isso já era 2019, e a partir daí a vida virou de ponta cabeça e aconteceram muitas coisas que a gente nem imaginava. Gostei de uma fala sua, sua mãe foi muito sábia. Foi. Você está procurando uma companhia e não um filho. Guarde a sua vontade para o casamento. Sim. Porque muitas vezes acontece, quando a pessoa não tem uma clareza do desejo, não está assim tão consolidado, fala, eu quero, tá querendo preencher um vazio. E filho, ele não foi feito para preencher vazios. Ele precisa ser filho. Sim. Ele precisa se desenvolver, crescer. Então, quando alguém chega e fala, né, com tanta propriedade, eu pensei assim, sua mãe era psicóloga? Quase isso. Mãe tem isso, né, gente? Mãe é mãe, mãe tem um pouquinho de tudo. E foi muito assertiva a fala dela. E você descobriu uma forma. Então, eu acho interessante que quando eu percebi que a adoção na minha casa não começou com meu filho, e sim com a história da minha mãe, eu falei, nossa, então eu já faço parte desse universo desde quando nasci. Porque minha mãe foi adotada com 8 dias de nascido. E eu também nunca senti diferença na tratativa. Eu sempre vi a minha avó sendo a minha avó, os meus tios sendo os meus tios. Legal. Por isso que eu falo que a adoção, ela é o processo facilitador para você ter um filho. Sim. Encerrou o processo, você tem um filho. Sim. Assim como o parto normal, o parto cesariano. Ninguém anda com a plaquinha, né? Esse aqui é do parto normal. Ninguém anda com essa plaquinha. Sim. Então, ter essa consciência abre espaço também para esse ambiente ser apresentado para o filho. E como foi para você a escolha dos perfis? O perfil da adoção? Acho que o perfil é uma parte tão temida, né? Inicialmente, nós ficamos ali no que é mais cômodo para nós. Que a gente vai dar conta. A gente achava, né, que daria conta daquele perfil. Então, começamos a olhar para os nossos sobrinhos, que estavam tudo ali na primeira infância. A gente trabalhava com fotografia de eventos. Então, nos aniversários infantis, o Thiago sempre ia nas crianças e perguntava a idade. Aqueles que ele achava mais bonitinho, fofinho. Quantos anos você tem? Eu falei, meu Deus, vai ser preso no final da festa. Não tá certo isso. E nós definimos, né, colocamos assim entre nós dois, que seria uma criança só de até uns 5, 6 anos. Tava bom. Mas aí nós assistimos o filme, De Repente Uma Família. E assistimos com o papel do perfil aqui do lado, para ser preenchido. E no fim daquele filme tudo mudou. Thiago chegou para mim e falou assim, você não vai ficar brava comigo? Eu falei, desistiu. Viu todos os perrengues do filme, desistiu. 4 anos e meio a mais de espera. E ele falou, se nós vamos crescer e aumentar a nossa família, por que não aumentar de uma vez? Por que não adotar 3?
Um adolescente, 2 pequenos, eu já, opa! Falei, como assim? A influência do filme. E aí eu falei pra ele, a minha primeira reação foi, acho que é muito, muito da mulher esse medo de viver a parentalidade sozinha. Então eu falei pra ele, você vai me ajudar? Como se ele tivesse opção, né? Ele é pai, ele tem que fazer parte. E aí ele, claro, a gente tá junto. Aí eu falei, mas um adolescente não. Um adolescente eu não sei nem ser mãe, imagina ser mãe de um adolescente de cara. E se eu trouxer ainda mais traumas pra ele? Nós conversamos e definimos então, foi depois do filme, que nós definimos um grupo de até 3, de 0 a 8 anos, todo o Brasil, qualquer etnia e qualquer sexo também. E quando nós entramos no SNA, nós não tínhamos sido nem notificados, não recebemos intimação, nada. Entramos, 12 dias, nos ligaram, lá do Mato Grosso do Sul, que eles tinham exatamente aquele perfil. 3 meninos, um tinha 4, 6 e 8 aninhos. Então a nossa decisão foi por conta de um filme, né? Mas foi algo que a gente veio trabalhando ao longo daqueles dias até preencher o papel. E a gente precisava, inicialmente, a questão de um filho só até 5, 6 anos, era porque nós precisávamos olhar o que a gente vai dar conta, o que a gente vai conseguir. Eu vou ter que parar de trabalhar junto com ele, vou ter que ficar mais em casa. E a parte financeira, e a nossa casa que é pequena, nós só temos um quarto com uma boa estrutura, vamos ter que reformar a parte de cima para construir um novo quarto, o que nós vamos fazer? Então precisa sim ser uma escolha consciente. Mas eu entendo que a escolha consciente, ela não pode vir cercada, a gente não pode deixar o medo tomar conta. Que às vezes a gente acha assim, eu vou dar conta e não dá. E às vezes a gente acha, eu não vou dar conta. Mas grandes coisas vão acontecendo ao longo do caminho. A gente fala que nunca viu tanto milagre como com a chegada dos meninos, né? Então eles chegaram e já veio uma pandemia logo de cara. E nessa pandemia nós dois, como fotógrafos, ficamos sem trabalho. E nunca faltou nada na nossa casa. Como que de 2 para 5 pessoas, né? Agora nós precisamos comer muito mais, gastamos muito mais e não falta nada. Então tem coisas que a gente não consegue compreender. Mas foi tudo muito conversado, alinhado entre nós dois. E eu entendo que se eu tivesse aberto mão, ou então dito, não, vamos fazer a sua vontade, ou ele, não, vamos fazer a sua vontade. E a gente, sem entrar realmente num acordo, as coisas não teriam fluído, né? Se eu dissesse para ele, não, você quer um adolescente, então vamos lá. Mas eu não estava preparada. Então eu precisei assumir aquele lugar de falar, peraí, o que você conhece sobre a adolescência, né? Então foi um processo assim, a tomada de decisão foi um filme. Mas antes daquilo já tinha uma vida toda de busca pela adoção, de compreensão do que é, e eu já tinha lido de tudo, eu já tinha assistido, ouvido tudo a respeito sobre adoção, para que eu pudesse realmente me preparar, né? Eu achei interessante que muitas pessoas acham que o filho, ele precisa vir para preencher um vazio, como falamos anteriormente. Mas o casal precisa ter essa consciência. Sim. Quando você traz que foi uma conversa entre o casal, uma decisão entre o casal, porque qual é o perigo quando apenas um decide e o outro é convencido? Sim. Tem um que tem a decisão, eu quero, e o outro é convencido, sem sentir essa vontade. Diante de uma demanda, você falou da pandemia, aí chega a pandemia, a primeira coisa que pode surgir, quando não há um acordo em comum, tá vendo? Você que quis. Você que quis, você que cuida, você se vira. Então, o casal, ele precisa ter essa sintonia, eu também quero, eu estou junto com você, vamos fazer dar certo, vamos dar um jeito, porque um é o apoio do outro. Sim. Um é o sustento do outro. Porque colocar sobre a criança essa responsabilidade, ela também vai sentir. Lembrando que a criança, ela veio de um ambiente onde não foi promovida a segurança. Se ela sente,
Se o inconsciente dela está percebendo ali que esse novo lar também está transmitindo essa insegurança, a criança não vai racionalizar que, não, eles vão conversar entre eles. Não, eu sou o culpado, eu sou o causador. Sim. Porque ela já tem uma referência negativa. Então, quando existe essa sintonia, essa conversa, esse diálogo, o filme motivou a uma decisão diferente. E até me faz lembrar que quando eu comecei a passar algumas demandas na minha casa com o meu filho, eu assisti o filme O Contador de Histórias. E aquele filme, para mim, foi assim, né? Uma inspiração total. Eu falei, pronto, se ela conseguiu, eu consigo. Se ela fez, eu também faço. Ele é pesado também, né? Então, eu comecei a enxergar uma ótica sobre o olhar, a perspectiva da criança, as mentiras, né, que ele percebeu que tinha um ganho ali. Quando ele mentia que estava doente, as pessoas olhavam para ele de uma forma diferente. Então, os filmes, eles nos inspiram a enxergar por outro lado. Assim como eu coloquei aqui no livro, né, Minha Casa Sem Abrigo, a perspectiva da criança que passou por uma casa de acolhimento e agora precisa enfrentar o mundo, porque é um barulho silencioso que, quando completa 18 anos, ele precisa enfrentar uma realidade. Mas falando do casal permanecer junto, estudar uma estratégia, construir isso junto, como que foi as primeiras demandas? Vocês chegaram a pensar assim, gente, aonde é que eu estava com a cabeça? Lógico. Onde foi que eu fui amarrar? Com certeza. Um dos medos, entrando nisso, um dos medos do Thiago, o maior deles, era se ele se sentiria pai. Porque a adoção não era comum para mim, eu tive amigos por adoção, mas na minha família não tinha nenhuma história de adoção. Na família dele também não tinha história de adoção. Então ele tinha aquela sensação de eu vou olhar para eles como eu olho para os meus sobrinhos, para os filhos dos meus amigos, ou eu vou de fato sentir que eu sou pai. Quando ele saiu do fórum de mãos dadas com os meninos, ele disse que ali ao atravessar a rua ele se sentiu, eu sou o pai, tá aqui a minha prole, né, todo mundo de mãozinha dada. E eu não. Eu que me preparei, eu falo que a maternidade pela adoção é injusta, né? A maternidade é injusta até na adoção. Porque sempre é a mãe que carrega, né? Numa gestação biológica, nessa cara do pai. Eu estudei, me preparei, tudo, e quando eles chegaram a cara do pai, todo mundo de olhinho rasgadinho. E quando eles entraram na sala no fórum, eu pensei, o que eu fiz da minha vida? Os sininhos não tocaram, eu não amei, eu não senti frio na barriga, eu não chorei. Quem vê o vídeo fala, nossa, que lindo que foi, e eu falo, pra mim não foi. Me deu desespero porque eu sabia que a minha decisão era muito séria. Eu tinha consciência de que eu não deveria voltar atrás, mas não foi como eu esperava. E ali eu iniciei um processo de puerpério. Entrei em uma depressão pós-adoção durante 3 meses e em plena pandemia, sem rede de apoio, sem trabalho, sem nada. Tinha dias em que eu não conseguia levantar da cama. E eu falava para o Thiago, vai lá, cozinha, brinca com eles, faz o que você quiser. Mas eu não quero que eles subam aqui, eu não quero ouvir a voz deles, porque aquilo me irritava. E eu pensava, são 3 pessoas estranhas que chegaram na minha casa e eu também era estranha para eles. Só que eles não vão embora. Não é uma visita, né, que vem e tem a data de retorno. Eles vão ficar aqui para sempre. E agora? Como é que eu vou fazer se eu não me sinto mãe? Para mim, a maternidade era um sentir. E eu entendi que não, que era uma decisão. Eu precisava permanecer. Você não tá sentindo nada, mas continua. Vai e permanece, vai e cozinha, vai e lava roupa, vai e brinca, vai e conversa, vai e abraça. E foi ao longo disso que eu fui entendendo melhor a maternidade. Mas para mim, a maior demanda foi isso. Foi o que eu faço para me sentir mãe? O que eu faço para ser mãe? O que eu faço para conseguir olhar e amar, olhar e responder aquilo que eles precisam? É tão interessante isso, porque quando o meu filho, que passou pelo processo de adoção, ele fez esse convite, né, quer ser a minha mãe, eu já me sentia a super mãe. Só que na minha primeira gestação, quando o meu filho nasceu, eu
você fica assim, tem uma questão daquela idealização, né, você olha, minha barriga era bem pequenininha, aí nasceu um bebê muito grande, as roupinhas de recém-nascido não serviram, e eu olhava assim, quando ele logo após o nascimento, aí a enfermeira falou: "Mãe, você precisa amamentar". Hum. Dá um susto. "Hã? A mãe sou eu?". E foi completamente diferente. Uhum. E é realmente, às vezes as pessoas ficam esperando esse sininho tocar, mas esse sininho não toca, Não. gente. Não toca, porque você se descobre ali, tem uma realidade acontecendo, você agora é responsável, antes só existia um casal, agora tem 3 crianças aqui dependendo de você, Uhum. e você está se situando ali nesse lugar. Eu já tive uma experiência em consultório da da mãe, falar assim: "Eu não estou conseguindo ficar perto, porque o cheiro me incomoda". Isso. E aí, nesse momento, aí até surgiu, eu comecei a pesquisar sobre esse cheiro, e aí tem um truquezinho aí de Uhum. Deus, truque não, uma bênção de Deus, Uhum. que acontece quando o bebê nasce, sabe Sim. aquele Vernix que o bebezinho nasce, aquela espessura parecendo uma manteiguinha, aquilo ali é altamente viciante, é como é aquele cheiro que faz a mãe se apaixonar, se Sim. encantar pelo filho. E aí eu falei com essa minha paciente assim: "Sabe o que você vai fazer? Vai trocar o amaciante da sua casa, vai comprar Bom Ar com cheirinho de bebê, vai comprar mamãe bebê, vai passar um creme no seu filho". E ele já estava quase chegando na Olha, ninguém adolescência. me ensinou isso. Aí ela falou assim: "Mas será que ele vai aceitar passar um creme com cheirinho de bebê?". Eu falei: Vai. "Vai aceitar, pode passar, Uhum. confia". Uhum. Aí ela foi, assim ela fez. As vizinhas chegaram: "Nossa, sua casa tá com cheiro de bebê?". "É, tem um recém-nascido aqui". Porque o nosso cérebro, ele é muito, assim, atemporal. Se você fala: nasceu um bebê", ele vai linkar com uma experiência, Sim. nascimento. Cadê o Uhum. cheiro? Uhum. Aí encontra uma criança grande, não é Uhum. aquilo que eu estou procurando. E acontece essa rejeição. Com isso, ela falou assim: "Sinara, agora eu já estou mais tranquila. Eu estou sentindo que realmente tem um recém-nascido aqui na minha casa. O meu filho Que está bom. nascendo". Porque psiquicamente falando, faz muito sentido, porque o cérebro procura, cadê? Onde está o bebê? É, tem uma criança grande aqui? Não, não é, Na mas você não, adoção. eu quero aquilo ali. Aham. Então é importante também preparar esse ambiente para a chegada. Os pais aí falam assim: "Nossa, ninguém me falou isso antes", porque a gente vai pesquisando, vai Sim. estudando, Sim. o cérebro busca isso. E é logo após que ela começou, transformou a casa dela nesse ambiente, ela falou: "Engraçado, né, eu vejo algumas amigas e elas falam assim, que quando sente o cheirinho de uma roupinha de neném, alguma coisa, dá aquela vontade de ter filho, depois ela lembra do trabalho e fala: 'Ah não, não Uhum. quero mais não'". Isso, exatamente, que o cérebro traz um conforto, mas depois você lembra: "Opa, ficar acordada à noite, não Sim. quero". Aí mostra a realidade. Por quê? Uhum. Tem uma memória. Então, ó, fica aqui a minha orientação para vocês, hein. Nesse processo, seu filho chegou, troca o amaciante da sua casa. E na gestação biológica, o corpo, o cérebro da mulher vai se preparando já para receber aquela nova vida que vai depender dela. Na Exato. adoção não tem isso, a gente tem que ser muito mais intencional e tem que forçar o nosso corpo a isso. Então você falou do nojo, do cheiro, eu tinha isso, eu tinha repulsa ao cheiro deles. Beber no mesmo copo que eles beberam, para mim era um terror. E aí eu pensava: "Poxa, as mães de bebê, a chupeta caiu no chão, ela coloca, limpa na boca e dá para o bebê. Nunca que eu faria isso". E aí Hum. eu comecei a me culpar, né. "Poxa, eu sou uma péssima mãe. Por isso que eu não consegui gerar, porque eu não servia para ser mãe. Estão trazendo um monte de coisas para mim, porque eu não entendia o que era a adoção, não entendia esse processo da vinculação, essa questão do amor que a gente romantiza tanto". Exato. E tem, abrindo aqui, eu falando biologicamente, gente, dessa construção do corpo, quando a mulher ela engravida, o corpo também passa por um processo adotivo, Sim. porque existe um material ali Uhum, da mãe e do pai, 50 a uhum. 50. O corpo precisa reconhecer esse ser estranho aqui. Sim. Então não é simplesmente: "Ai, tudo aconteceu", não, o corpo precisa parar de atacar, abrir espaço, Uhum. ceder. Tanto que é eu chamo de orquestra, né. O corpo vai dançando ali, os órgãos se organizam para sair do lugar, para dar espaço para aquele feto se desenvolver até o momento do seu nascimento.
Ou seja, a adoção começa também numa gestação biológica. Uhum. Porque se o corpo da mulher não abrir esse espaço, a gestação não acontece. Sim. E muitas vezes, aí falando da questão do limite, as pessoas que desconhecem sobre a adoção, mas é muito difícil estabelecer limite, vai querer fazer o que bem entender, ou então a família já começa ai, tadinho, deixa, já sofreu tanto. Uhum. Como é que foi lá na sua casa? Esse pequeno detalhe. A família extensa tinha essa reação. Tadinho, já sofreu tanto, deixa comer doce, deixa isso, deixa aquilo. Os 3 vieram com compulsão alimentar. Foi algo que a gente não estava preparado e nunca tinha ouvido falar sobre isso, né. Então a primeira refeição, ainda lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando nós fomos buscá-los, eu fiz um pacote de macarrão, falei: "Poxa, vai sobrar". Tudo que criança pequenininha, né, ainda mais na adoção, eles vêm menores ainda Vem. do que as crianças da idade deles. Fiz um pacote de macarrão, eles comeram e ainda estavam com fome. E eu falei: "Come banana", eles comeram toda a banana que nós tínhamos comprado. E ainda estavam com fome. Eu tinha feito a gelatina, eles comeram toda a gelatina. E eu falei: Que é isso? Como é que vai ser?". Só que depois eles começaram a passar mal e jogaram tudo pra fora. E até a gente aprender que precisava estabelecer esses limites em relação à alimentação e questioná-los, fazer com que eles refletissem: "Você realmente está com fome? Ou você só quer comer porque você está com medo de não ter depois?". Então, para a criança é difícil isso. Então, em Uhum. muitos momentos a gente tinha que tirar: "Não, você não vai comer. Você já comeu o suficiente". Mas para a família era: "Tadinho, ele não tinha esse docinho, não tinha isso". Então, muitas vezes a família, os amigos davam escondido. E Uhum. depois, quando eles passavam mal, a gente chamava e falava: "Olha, tá vendo? É por isso que a gente". Então, nós tivemos que, iniciar um processo também de educar a família e os amigos, as pessoas que nos cercavam, para que eles pudessem nos ajudar, né. Então, estabelecer limites, para mim não foi fácil, porque eu sou perfeccionista. Então eu gosto de tudo muito, né, perfeitinho, então não foi fácil essa questão de entender as limitações deles Uhum. também. Entender que eu precisava estabelecer um limite, mas que nem sempre eles alcançariam as minhas expectativas, né, minha régua estava muito alta para eles. Então foi um processo que eu demorei muitos anos para conseguir entender. Mas quando nós temos pessoas ao nosso redor, fica mais fácil, em especial pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Então famílias por adoção, ao redor daqueles que estão adotando, que estão iniciando o processo, é muito importante. A gente consegue aprender com o exemplo delas, aprender com aquilo que não funcionou, com aquilo que funcionou. A questão é que a maioria se isola e nós nos isolamos. Muitas coisas que nós vimos que, poxa, não tá dando certo, não tá fluindo, o comportamento deles está péssimo. O que que a gente fazia? Isolava. Quando eles estiverem melhor, quando eles aprenderem, a gente volta a conviver com essas pessoas. A gente volta a frequentar esses ambientes. E totalmente o oposto, né? Foi muito errada essa nossa atitude. Então hoje a gente fala: "Não isola. Se juntem, gruda aí com quem conhece, com quem quer entender e está disposto a conhecer a adoção, que essas pessoas também vão te ajudar, ter um olhar de fora, muitas vezes, para te ajudar a estabelecer os limites do modo correto". E existe também essa questão da alimentação, essa compulsão. Algumas crianças, elas guardam, né, escondem Nossa. as comidas, os alimentos, e às Sim. vezes os pais eles enxergam com a dor deles. Uhum, Eu não estou deixando faltar nada, eu sou provedor, eu estou cuidando, e por que que ainda você está escondendo? uhum. E às vezes quando esses primeiros meses, né, e eu estou lá acompanhando as famílias, eu falo: "Calma, não enxerga pela sua ótica, Uhum. mas começa a entender o que ele está querendo dizer com Sim. isso". Porque é uma pergunta, é uma comunicação. Então, o cérebro precisa entender que não existe mais falta. Uhum. Ele precisa sentir que não tem mais falta.
E às vezes fica difícil para alguns entender isso, porque parece que um mais um é dois, gente. Tá aqui, ó, tem comida, vou ao supermercado, compra, ele escolhe, eu já falei que ele pode escolher o que ele quiser. Não se trata disso, se trata da referência. Eu já gosto de dar esse exemplo, que imagina se você sai, vai comprar pão, e de repente você passa em frente a um portão verde que está aberto, sai um cachorro e late muito forte e você toma um susto. Naquele momento você criou um registro no seu cérebro. Seu cérebro já entrou em estado de alerta. O que vai acontecer depois daquele dia? Qualquer portão aberto, seja ele de qualquer cor, você já vai passar olhando de um lado, verificando, às vezes atravessa a rua. Por quê? Criou-se uma referência, né? Você ficou ali num estado de alerta. A criança que sai de um ambiente onde ela não teve as suas demandas atendidas, o cérebro fica em estado de alerta. Então, qualquer coisa é motivo. E às vezes pega a comida, esconde, aí os pais falam, olha aqui essa despensa, tem muita coisa, e fica brigando com a criança sem compreender o que há por detrás desse comportamento. Sim. Então, uma orientação assim prática, comece a conversar, eu falo assim, converse com o inconsciente do seu filho, fala, meu filho, você está com fome agora. Sim, estou. Como que você vai fazer para conseguir essa comida, esse alimento? Ele tem comida? Tem. A mamãe está fazendo o almoço. Vem cá, o que tem aqui? Ele precisa sentir que a fome dele será resolvida. Como? Dentro da casa, tem como resolver isso. E às vezes a criança começa numa angústia quando acaba. É preciso trazer a criança também, porque às vezes quando estava no último pacote de biscoito, isso é algo que já aconteceu, a criança começava a entrar numa birra, não come, eu quero, é meu, começa a brigar. E os pais precisam falar, olha, vai acabar, só que nós vamos comprar novamente e falar com a criança, comunicar com a criança. Os pais pensam assim, mas eu vou dar satisfação pro meu filho, agora tudo que acontece não é satisfação. É sustentação, é apoio emocional, ele precisa saber disso, o inconsciente precisa sair daquele ambiente de referência e começar a sentir esse novo. Sim. Eu me lembro que num retorno com a psicóloga do meu filho, ele tinha 6 anos, e quando ela me trouxe essa informação, foi a pecinha também que faltava no meu quebra-cabeça. Quando eu saía sozinha com ele, o comportamento dele... Ele não deixava eu fazer o que eu tinha preparado para fazer. Ixi. Ele gritava, ele brigava, ele corria, e fazia birra, e era uma coisa assim, enlouquecedora. Eu falava, meu Deus do céu, quem é essa criança que veio comigo? E aí, num retorno com a psicóloga, ela falou assim, ele tem medo de sair com você. Porque na cabeça dele, você vai abandoná-lo em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, ao saber disso, eu falei, tá bom. Agora que eu vou sair mais ainda. Ficar bem alerta, né? E vou conversar com ele. Então, antes de sair de casa, você vai sair comigo e vai voltar comigo. Mãe já tem hábito de segurar aqui, né? Por conta própria. Eu segurava e falava, estou segurando bem firme porque eu não quero te perder. Chegava em casa, onde é que você está agora? Na casa, em casa. É assim que vai ser. Eu saio com você, mas volto com você. Quando foi que eu parei de falar? Não lembro. Mas não foi necessário continuar. Não durou eternamente. Porque às vezes os pais ficam assim, eu tenho que repetir isso todo dia? Sim. Até quando? Até ele sentir, até aprender. Sim. E não é uma repetição onde você coloca ali um desabafo. Ai, que cansaço, ai, que canseira. Você já sabe quem eu sou. Não é isso. É uma repetição de acolhimento e suporte. Porque o inconsciente dele precisa sentir isso. E na prática, né, a correria, às vezes, nossa, é muita coisa para assimilar, é muita correria. A gente precisa priorizar. Porque naquele momento é a pausa necessária. A criança não está dominando o ambiente. E às vezes quem está de fora e vê a família apresentando as regras, os limites, fala, não, proibindo bala, gente, o que tem? O menino já faltou tanta coisa, deixa. É difícil compreender, né? Então é difícil explicar.
principalmente para quem não quer entender, Uhum. né, então fica aquela coisa e às vezes os pais eles ficam inseguros Sim, da própria atuação, sim. né, de falar assim: "Ai meu Deus, vão julgar, vão falar, vão criticar". Gente, tá vendo, ó, a maternidade a parentalidade por si só é um julgamento puro, Uhum. na adoção também. Então Também não é um não privilégio muda, seu não, não. acontece. Tem filho, será julgada. Mas eu gosto muito de falar assim, ó, quando tem esse olhar de julgamento, falar: "A pessoa está querendo aprender comigo, então deixa eu concentrar aqui para ela aprender Deixa eu ensinar. direitinho, deixa eu ensinar". Sempre fiz isso. Aham. Fez birra, tá todo mundo olhando, estão aprendendo comigo. Gente, eu vou aqui, ó, caprichar nesse retorno, porque Uhum. senão você fica querendo educar sobre a ótica do outro. Uhum. Então na prática, quando foi que eles tiveram, assim, um comportamento bem desafiador, que você falou assim: "Meu Deus, não achava que era assim"? Olha, algo muito comum da adoção que eu tenho ouvido as Uhum. mamães falarem, e que aconteceu com a gente foi a questão dos roubos. Isso é algo que me desafiou demais. Era algo que eu não esperava, até então eu não tinha ouvido falar sobre isso, e começou a acontecer como você disse, né, esconder comida. E aí a gente descobriu que tinha a gavetinha dos doces, tinha a gavetinha que escondia a roupa porque fez xixi à noite e não queria contar. Então ia escondendo algumas coisas e a gente sempre chamava atenção e falava, mas a gente não entendia o que estava por trás, não conseguia traduzir aquele comportamento e entender o que que eles estavam precisando ou o que que eles estavam querendo transmitir. Então, quando começaram a acontecer os roubos, para mim, como mãe, veio a sensação de eu vou ter que no futuro visitar o meu filho na cadeia. Sabe aquela sensação já de Uhum. destino traçado, desastre? E uma coisa bem trágica, então, me trazia muita culpa, muita vergonha também diante do: "Poxa, as pessoas ficam olhando, 'Ai, vocês são tão lindos, vocês adotaram, vocês são anjos'", isso e aquilo. Então eu já tinha a sensação de que o foco, os olhares estavam para nós. E que a qualquer momento, quando descobrissem, quem cometeu o roubo, que se voltaria contra nós, né, tudo aquilo que eles estavam Uhum. criando na cabeça, que a sociedade criava a nosso respeito. Então foi um tipo de comportamento muito difícil de lidar, e aconteceram diversas vezes, assim, com os meninos. E foi um processo que nós precisamos de intervenção. Precisamos conversar com psicólogos, precisamos que eles fizessem o acompanhamento, precisamos que nós fôssemos acompanhados também, para conseguir entender o que estava por trás daquilo. É uma falta só que entender o que foi roubado, o que foi tirado, de quem foi tirado e para que foi tirado. E era sempre assim, foi tirado porque queria dar para alguém. Então eu quero agradar outra Uhum. pessoa, eu quero conquistar a confiança, o olhar, a amizade daquela pessoa, então o que que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada, porque eu fui desvalorizada a minha vida toda, eu não tenho nada de bom, mas a outra pessoa tem, então eu vou tirar dela porque ela não precisa e vou dar para outra que eu quero agradar. A partir do momento que a gente começou a compreender um pouquinho, isso foi ficando mais fácil de lidar, porque até aí a gente errou muito, como pais. Uhum. Nós pesamos muito, né? Nós agimos com violência, e não só em palavras, e isso é triste. Mas a gente precisa reconhecer para seguir um caminho diferente, se isso acontecer novamente, né? Então, a partir de um momento que nós, fomos aconselhados, inclusive por um pastor nosso, de: "Vocês já fizeram tudo, né? Vocês já deixaram de castigo, vocês já tiraram tudo o que ele tinha de brinquedo, de privilégios, resolveu?" A gente: "Não". "Então por que que agora vocês não fazem o que vocês deveriam ter feito lá no começo? Amem". Aí eu: "Como assim? Mas eu tô amando, mas eu preciso colocar limite, eu preciso educar meu filho". "Não ama. Ame. Mostre pra ele que o que ele fez foi errado, que da família de vocês isso não é aceito, que ele precisa restituir a pessoa, ir lá, eh, reconhecer que errou, pedir perdão e devolver, se for possível, mas que vocês vão passar por isso juntos. Então amem. A vida não pode parar por causa disso, vocês precisam continuar e serem ainda mais intencionais com esse que está passando por esse problema agora".
E nós fizemos isso. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E aí depois nós vivenciamos com os outros também. E nós agimos dessa. Bom, agora a gente já sabe, né? E o Tiago sempre falava assim, sempre me lembrava. Nós precisamos entender que ele não é um ladrão. Eles não são ladrões. Eles cometeram um ato que é por algo que eles viram, que eles vivenciaram, que faltou a eles ou até que tem faltado. Porque não é porque os pais por adoção chegam na vida deles que necessariamente eles vão se sentir seguros. Estar em um lugar seguro não significa se sentir seguro. Então, eles estão aqui em um ambiente de segurança com um pai e uma mãe, mas alguma coisa pode estar faltando. Então, o que nós vamos fazer? Olhar o que está faltando, tratar esse comportamento, mas muito mais é a emoção. O comportamento é só uma pontinha. Tem uma emoção, uma ferida gigantesca lá gritando, né, latente, e a gente precisa tratar esse ponto. E aí a gente começou a lidar de uma maneira diferente. Então esse não é um comportamento, já não era mais um comportamento que assustava tanto. Mas nas primeiras vezes foi algo que eu me desesperei, eu falava, vou abrir um buraco e vou me enterrar, porque de novo, eu como mãe estou sendo uma péssima mãe. Eu não sou o suficiente para prover, para ensinar, e por isso eles estão vivenciando o que estão. E não é uma verdade, né? Os filhos, eles refletem muito daquilo que a gente oferece para eles, mas tem coisas ainda mais na adoção. Veio com eles trouxeram, precisa ser tratado. Não é culpa nossa, como pais, mas nós estamos aqui agora, então nós somos responsáveis por tratar até mesmo o que foi ferido lá atrás. É tão interessante essa questão dos furtos, dos roubos, porque nós, num primeiro momento, as famílias atuam com as referências. E aí quando eu falo assim, que os traumas eles se encontram, os pais também têm os seus traumas e os filhos também, os traumas ficam assim, ó, frente a frente. A atitude, ai, pegou o brinquedo do coleguinha e escondeu, você já se conecta com aquele parente próximo que fez isso, com aquela reportagem, meu Deus do céu, eu falo com os pais assim, parem de assistir Cidade Alerta, parem de assistir notícia trágica, porque isso não vai te fazer bem, Sim. e você não está educando aquela pessoa no noticiário. Enxerga o seu filho e ofereça esse suporte. Porque geralmente é isso mesmo que você falou. Às vezes a criança vai lá, mas pegou o dinheiro, Sinara. Até então estava sendo um brinquedo, mas pegou o dinheiro. Eu pergunto, o que ele fez com esse dinheiro? Aí chegou na escola, comprou doce para todo mundo, comprou bala para todo mundo. Ou seja, tem uma comunicação ali. Ele não consegue se apresentar, porque na cabecinha da criança, ele não é importante o suficiente, mas se ele usa um recurso, as pessoas se ajuntam, as pessoas se aglomeram ali. Então, a questão é trabalhar a autoestima dessa criança, para ela conseguir sentir que ela pertence, que ela é importante, fazer a reparação, olha, você pegou aqui X valor, então a gente precisa resolver isso, vamos resolver. E colocar assim, a coerência. Porque não é fácil, porque os pais, eles reagem com uma emoção assim, eu tenho que, é de pequeno que se corta, né, tem esse ditado. E tem muito medo. A raiva que os pais sentem esconde o medo. Eu tenho que conter, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa fala que você trouxe, eu não quero visitar o meu filho no lugar onde todos eles ficam. Por quê? É o medo, e você reage com medo. Então, a raiva esconde o medo. A questão é, como eu vou direcionar? Ah, pegou o lanche, meu filho, você desejou presentear os seus colegas. Vamos fazer isso de uma forma diferente? Você vai, e eu gosto de usar essas falas, porque a gente precisa trabalhar com o sentir da criança. Simplesmente falar, você não pode pegar, para ele é distante, porque ele pode sim, tá aqui, tá de falsa, ele consegue pegar. Então você vai sentir vontade de pegar, vai sentir vontade de levar para casa, vai sentir vontade de esconder. Você traça o cenário e não é um incentivo, porque é com esse sentir que ele vai se conectar quando ele sentir vontade de fazer. É a referência. Então quando você sentir essa vontade, você precisa entender que você não deve fazer. E já atendi casos que a filha
pegou o cartãozinho de crédito da mãe, comprou uma chuva de Meu presentes Deus. A intenção foi boa. e saiu distribuindo para todo mundo. E ela falou assim: foi um momento que eu mais tive amiga, mãe. E ela explicando, mas como você conseguiu? Com o seu Gente. cartão. Ou seja, a criança ela não tem uma noção de causa e consequência, Uhum. mas ela precisa entender que aquela atitude não está adequada. Uhum. Porque, tá criando, então vou deixar para lá para criar um hábito? Não. Hum. Você vai limitando, Sim. colocando limite, resolvendo. Pegou o brinquedo, devolve. Às vezes a criança, já aconteceu isso também, ela pega o brinquedo, esconde, depois ela já bate o arrependimento, não sabe o que fazer, ela quebra. Uhum. Aí os pais olham e falam assim: gente, que menino malvado, quebrou, já destruiu. Calma, ele não soube resolver na cabecinha, é como se, deixa eu esconder, isso aqui Se quebrou, ele não então existe mais, não existe, acabou o problema. acabou. Só que presta atenção, eles escondem num lugar surreal, o pai vai embaraçar, às vezes coloca embaixo da mesa, coloca embaixo da cama, onde a mãe vai passar e vai Uhum. encontrar aquele brinquedo quebrado. Não tem aquela questão do, que menino tá concentrado ali, tá articulando uma ação. Sim. Esse é o nosso pensamento. Então é importante, meu filho, você quebrou. Por que você quebrou? O que você sentiu para quebrar? Agora você precisa pegar um brinquedo seu Uhum. e ir lá devolver, porque a Uhum. criança não pode ficar sem. Então você vai ajudando o filho a resolver. É o amparo. O Winnicott deixou nos seus estudos uma frase que o ambiente, ele fala da mãe suficientemente boa, mas Uhum. conta própria, a gente pode fazer isso conta própria. Claro. Eu gosto de falar sobre o ambiente suficientemente bom que oferece Uhum. esse suporte para a criança. O ambiente ele precisa oferecer esse suporte. É o suportar, mas não é aquele suportar que você fala, não estou suportando, não é isso. É você oferecer para ele sentir. Uhum. Porque ele precisa aprender a criar novas sinapses, novos caminhos, entender que, peraí, eu vou sentir vontade de levar esse livro para casa, mas eu paguei por ele, alguém me deu. Uhum. E começa esse questionamento, porque vai lembrar da orientação. Uhum. E não é uma fórmula mágica. Você falou hoje, amanhã ele está fazendo. Não. É todo dia. Até quando? Não sei. Mas até fixar. Sim. E vai chegar um momento que a gente não precisa mais falar. Uhum. E não é para deixar também a criança, se você fizer, todo mundo vai ficar com vergonha de você, porque acaba você desmerecendo a figura dela Uhum. e saindo do foco, do objetivo do que você deseja. Que às vezes os Ensinar. pais falam que vão pensar de mim, Uhum. vão morrer de vergonha. É sobre você, não é sobre o filho. Muito da maneira como eu lidei no começo era em relação a isso. O que vão pensar de mim? Né? E a criança escuta isso e fala assim: não sei, não sei o que eu vou pensar, não sei, não estou entendendo. Uhum. Porque essa dor, essa angústia permeia do medo, o medo Sim. de um futuro, que a gente sabe que é um futuro difícil, perigoso, enfim, Uhum. mas não é a realidade da sua casa. Então, enxerga a sua realidade, o que está acontecendo com seu filho, qual é a comunicação, Uhum. e busca ajuda. Sim, com certeza. Você teve, assim, dificuldade, em algum momento, de falar essa realidade? Sim, com certeza. Eu acho que eu comecei a conseguir colocar isso para fora de uma maneira saudável e não mais com ira, com raiva de quem causou, né, de quem cometeu, acho que o ano passado. Isso assim, 5 anos de adoção, né, sendo tratado. E até esses dias, mês passado, eu ainda falei: "Olha, a mamãe ainda tem dificuldade de perdoar alguns dos acontecimentos, né, alguns dos furtos, de perdoar vocês. E a mamãe sabe que vocês pediram perdão, mas eu preciso que vocês me perdoem, porque eu não estou conseguindo me livrar disso, desse sentimento. E pode ser não, né? E isso faz com que eu reaja com vocês de uma maneira ríspida, áspera, porque eu fico me lembrando do passado. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu criei um muro, né?
entre mim e eles para que eu não fosse mais atingida por aquelas situações. Mas eu preciso entender que, como mãe, é o ensinar, é o que você disse. E o ensinar, o aprendizado é um processo, é um caminho. Quando a gente estava falando sobre a questão alimentar, né, que eles vieram com compulsão, foram 5 anos. A gente falando, reafirmando que não ia faltar nada. E até hoje, quando nós fazemos compras, a gente chega com as sacolas, eles querem abrir todas as sacolas para ver o que tem. E eles se impressionam. Se a gente comprar um sabonete diferente, eles vão olhar e vão mostrar para todos. Então ainda tem aquele medo de e se faltar? E se não tiver, como nós vamos fazer? Como nós vamos viver? Então a gente reconhece isso neles ainda. É um processo. E tem uma questão também que acontece muito, principalmente em crianças, adoção de crianças maiores, com relação à viagem. Nossa. Porque já tive casos que o menino mudava, assim, o comportamento ao ver a mãe arrumando, organizando mala. E às vezes o adulto não linka, né, tá ali correndo, tá no automático, e era uma viagem, assim, a mãe fala: "Insuportável". Muitos gritos, choro, aquela coisa assim. Aí eu falo com as mães falam num primeiro momento, ela fala assim: "Sinara, às vezes eu tenho raiva, Eu não quero nem sair de casa. você me faz umas perguntas, me dá raiva, eu vou parar de", eu falo assim: "Você já perguntou por que que ele reage dessa forma nas viagens?". Porque a gente precisa fazer perguntas. Sim. E ela fala assim: "Meu filho, eu tô percebendo que toda vez que vamos viajar, seu comportamento muda, o que que você tá tentando dizer e não consegue?". E eu tenho porque com meu filho eu conseguia acessá-lo dessa forma, eu inventava histórias para ele dentro da realidade que ele estava vivendo. Só que antes não tinha celular para gravar e eu também não gravava nem num gravador. Do outro dia ele me pegou: "Ai, conta a mesma história", eu falei: "Ih, já esqueci". Então hoje eu gravo o áudio para a criança contando a história, criança ou adolescente, eu transformo numa reflexão, uma coisa mais lúdica, e peço para os pais: "Olha, não fala que é a história dele, deixa ele se ver na cena". Então pergunta. Eu contei a história, uma criança que tinha medo da viagem, mas ninguém entendia o porquê. Aí no final eu faço algumas perguntas: "E você? Já aconteceu? Me explica, deixa eu entender também, para eu ajudar esse menininho da história". Aí ele falou com a mãe: "É porque toda vez que você faz mal, eu acho que eu vou ser devolvido". Então uma coisa simples, um movimento simples, na cabeça não é uma viagem, é um retorno. Vão me jogar em qualquer lugar. E o comportamento desafiador também é uma comunicação, porque de um lado ele não quer ser devolvido, do outro lado o cérebro já aciona: "Ó, se você grita, todo mundo junta, se você faz bagunça, sua mãe tá perto, então eu tenho a mãe por perto". E às vezes o comportamento desaparece lá na escola, a mãe fez bagunça, chega na escola, a mãe tá lá: "Ai, tá aqui". Aí eu sei que é difícil para os adultos compreender, porque não, mas por que de uma forma tão negativa? É porque ele só aprendeu a ser visto dessa forma. Sim. Ele só existe dessa Só forma. reconhece o caos, né? Só reconhece o caos. Então é importante falar: "Olha, nós vamos viajar, a gente usa as malas para viagem". Faz esse roteirinho, dessa condução: "Ó, vamos para tal lugar". "Ah, mas fica muito agitado", a gente precisa suportar também. Que às vezes os pais já aconteceu de no dia da viagem, arrancar o menino da cama, troca de roupa, pega a mala, ele fica assim, ele vai se conectar com o quê, gente? O O acolhimento, né? acolhimento, o cenário que o cérebro vai entregar para ele é: "Você tá voltando para o abrigo". E a palavra sim que eles pensam: "Tô voltando". E aí começa o desespero, o pedido de ajuda, só que eles não conseguem verbalizar. Até adulto é difícil, né? Então, imagina uma criança com várias referências. Esse cenário é um cenário muito comum, vai viajar, acontece, É muda o muito difícil, muda comportamento. o humor ao avesso, ao extremo mesmo. Todas as vezes em que nós vamos viajar. E eu nunca tinha ligado a esse fato, a essa memória que você trouxe. Eu vou ficar mais atenta a essa questão do acolhimento. Para mim era um ambiente novo, né? O sair da rotina e tudo isso que trazia sei lá, uma sobrecarga e eles
regredia um pouco, mas realmente faz todo sentido. Uma vez um deles estava aprontando bastante, e aí eu virei para os outros dois e falei: "Que eu faço com seu irmão, hein?" E ele falou assim para mim, o caçula falou: "Leva ele pro abrigo." Eu falei: "O quê?" "Leva ele pro abrigo, ele tá apontando." E eu falei: "Nossa." Então, na cabecinha da criança, ela talvez não saiba expressar, mas fica essa sensação de que eu fui pro abrigo porque eu fiz algo errado, eu aprontei. Então, realmente, o fato de ir viajar traz essa sensação de eu tô abandonando o que é seguro para mim, minha casa, minha roupa, os cheiros, a comida que tem aqui. E agora, o que eu vou encontrar lá fora, né? E Muito altera louco, o comportamento. muito. A nossa mente, ela é uma caixinha de surpresas. Uhum. E quando a gente fala dessa defasagem, né, a defasagem do que não foi aprendido, e o aprender, muitas vezes os pais acham que é só estar relacionado à escola. Hum. Cérebro com medo não aprende, e não Sim, aprende coisas básicas, sim. escovar os dentes, a segurar um talher, a trocar a própria roupa, porque está em estado de alerta. Uhum. Então, é importante trazer esses detalhes, né, porque eu sempre fui muito curiosa, né, eu não saí da psicologia, eu sempre fui uma mãe curiosa, Uhum. e por ter também observado o comportamento dos meus irmãos, sempre quando eu vi um comportamento diferente no meu filho, eu falava: "Por que ele está fazendo isso? O que está acontecendo?" E aí a gente vai pesquisando, e eu gosto muito de perceber esses comportamentos. Uhum. Tanto que quando, em alguns momentos, alguns pais viram e falam assim: "Sinara, eu não sei mais o que fazer. O que está acontecendo?" Eu falei: "Vamos perguntar para a criança. Uhum. Ah, mas ele vai responder qualquer coisa." Que seja, Qualquer mas coisa já é um ponto. já é um Uhum. ponto. Mas é importante que ele já sentiu também que a minha intenção é, ele precisa sentir que Sim, alguém está interessado em ouvir. sim. Porque eu já atendi uma adolescente que ela entrava, sentava e ficava assim: "Não vou falar nada." Eu falei: "Tudo bem. Eu posso falar?" "Pode." Aí eu começava a falar: "Gente, você acredita?" Começava a contar algumas coisas, entrava nessa vibe do ser adolescente, Uhum. aí ela: "Ai, que feio. Não, na minha escola Olha. se conectava, Uhum. porque eu preciso acessar." Uhum. E muitas vezes até mesmo os profissionais, eles acham que: "Não, eu tô aqui num lugar, eu preciso ser humana para conseguir Uhum. essa proximidade." Tem criança, adolescente, foi na época da pandemia também que eu atendi muito online, que ele falou: "Não quero ligar a câmera." Eu falei: "Tudo bem, hoje você não precisa ligar." Mas aí eu ia pedindo: "Só um minutinho, só para eu ver seu rosto? Deixa eu te conhecer." Já teve crianças também, que ele é até do Rio Grande do Sul, ele chegava, a tela lotada de ursinho de pelúcia, e ele conversava comigo através dos ursinhos, ele contava tudo sobre ele. "Hoje o Loló fez isso aqui, hoje o Duguinho fez isso." Ele conversava, até que um dia ele eu falei: "Cadê os bichinhos?" "Não, hoje eu quero conversar com você." Uau. É a segurança. Uhum. Em Precisa ter paciência, Uhum. precisa ter paciência. Por isso que é importante a orientação parental, buscar ajuda, que os pais precisam também dessa ajuda. Nos grupos de apoio, quando eu comecei a entender desse universo, eu ouvia muito: "Primeiro a necessidade da criança." Eu falei: "Opa, espera aí, a necessidade da criança, ok, precisa, Uhum. mas os pais também Se precisam não ser estiverem bem. amparados." Porque se eles não receberem esse amparo, alguma coisa vai acontecer. Uhum. Então eu deixo, assim, o meu WhatsApp disponível, pode me mandar mensagem, nos primeiros dias de aproximação, pode mandar mensagem que eu vou ficar atenta a você, igual aquelas Que parteiras na média, legal. vou ficar Nossa, muito atenta a bom. você. E já teve ligação: "Senhora, eu posso te ligar meia-noite, teve uma crise aqui", ou então manda mensagem, eu deixo já num meu celular ele fica no silencioso, mas nesses casos eu já coloco um lembrete, eu já fico em estado de alerta também, Uhum. porque é necessário. "Ah, é sempre assim?" Não, às vezes só aconteceu uma vez. Sim.
Mas os pais também precisam sentir que estão sendo amparados, porque é o medo de errar. É o medo de saber, gente, o que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo errado, socorro, não sou uma boa mãe, não sou um bom pai, o que eu faço com esses meninos? E quando você entende, sente que alguém também vai te ouvir, não vai te julgar, você também se desarma. Eu falo muito essas falas, né, essas palavras, enxergar a necessidade do outro, enxergar do filho, dos pais, às vezes também até da família extensa. Você não precisa falar de adoção e sair brigando com todo mundo para falar, eu estou falando de adoção, é isso, não precisa. Só apresenta. Eles precisam de um tempo também, Eles precisam de um tempo para assimilar, para entender o processo, porque é o processo. Depois que encerrou, você tem um filho, tem demandas e precisam de ter adultos responsáveis, porque não é a culpa que resolve, é a responsabilidade. Né? Sentir dificuldade, como eu senti assim, eu preciso amamentar, ai meu Deus, ativou em mim a responsabilidade. O primeiro precisa nascer nos pais a responsabilidade. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso gritar socorro, eu preciso ter esse tempo para eu conseguir também entender o que está acontecendo e acolher essa criança, esse adolescente, prepará-los para o mundo. Hoje meu filho já tem 20 anos, aí você fica assim, meu Deus do céu. Essa carinha mãe de um adulto. Já adulto, e ele me liga, eu falo com ele, meu filho, tem uma vontade de conhecer sua mãe biológica, ele fala, pra quê? Deixa isso quieto. Eu falei, eu tenho, e realmente eu tenho mais curiosidade do que ele. Eu falo assim, deixa eu conhecer. Eu falei, não, mãe, eu já tenho uma mãe muito chata. Ter duas, não vou aguentar. Eu falei, que coisa boa, é bom ouvir isso, né? Mas tem essa... Quando eu ouço também, a adoção deu certo? Deu. O processo foi encerrado. Sim. Porque tem essa idealização, né? Não deu certo, porque ele escolheu outra coisa, porque fez isso, porque tomou tal caminho. Deu certo, sim. As demandas que vão surgindo são demandas que, se tem um filho, se tem uma família, pode acontecer. As pessoas querem garantias, né, Querem na garantia. adoção, porque eu estou escolhendo, ele precisa Retribuir. reconhecer e retribuir aquilo que eu faço por ele, e se não atingir as minhas expectativas, não deu certo, né, e a culpa foi da adoção. Sendo que todos nós, biológico, filho por adoção, todos podemos fazer escolhas erradas, né? Exatamente. Então... E, gente, estamos chegando ao final. Já! Passou muito rápido, ficaria aqui, horas conversando com você, Kézia. É uma história, assim, muito, muito verdadeira. A gente sente assim, tomar um café, vamos conversar aqui. E que bom, né, que você tem essa responsabilidade. A sua página, ela transmite isso, a página no Instagram, transmite isso. Não é um faz de conta e também não é um mundo mágico. Não. Não existe isso, tá, gente? Mas enxergar essa realidade também é muito boa. Fazer essa troca é importante, né? Uma troca de conhecimento. Eu gosto muito disso, de oferecer probabilidades. Seja você família formada através da adoção, ou você que não tem intenção de adotar, mas sempre tem alguém que vai fazer isso. Sim. Então seja um apoiador. Entenda, compartilha, fala, olha, estava lá passando o feed, encontrei. É importante trazer esse conhecimento, porque existem muitas falas equivocadas do que de fato é a adoção. E deixa você fazer suas considerações finais, deixar aí suas redes sociais, seus trabalhos. Primeiro, lembrando aqueles que estão no processo de adoção ou que vão entrar em um processo de adoção, algo muito importante é que só o amor não basta. Então, que você possa realmente se preparar, se cercar de boas amizades, boas referências, informação, e entender que você precisa ter um compromisso, você tem a responsabilidade com a sua decisão e com os filhos que já estão aí ou os filhos que vierem. E eu quero agradecer o convite, agradecer o privilégio de estar aqui com você, dividindo esse tempo, conhecendo mais sobre a sua história, a sua maternidade também. Foi muito especial para mim. E para vocês ainda que não me conhecem, podem me acompanhar lá no Mãe Sem Neuro, Instagram. Mais uma vez, muito obrigada, Sinara.
Espero que tenhamos aí uma próxima ou próximas oportunidades de estarmos juntas. Foi muito bom mesmo. Com certeza. Depois eu vou já chamo o papai também para participar de um É. próximo, né? A perspectiva do pai que é importante. Bom, essa conversa aqui aqueceu meu coração, acredito que tenha aquecido o seu também. Lembrando que ter filho, né, é uma bênção e você vai aprendendo dia após dia. Pedir ajuda não é vergonha, é necessário e abrir esse espaço, né, com probabilidades. Agradeço imensamente você, Késia, por ter Obrigada. disponibilizado o seu tempo. E você continue por aqui, nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. Temos toda semana um pouquinho de reflexão para você entender essa parentalidade também através da adoção. Até mais.